Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 4 de setembro de 2025. 22ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Bonifácio, grande pacificador. Século V. Seu pai era padre romano chamado Giocondo, numa época em que ainda não existia essa legislação totalmente definida sobre o celibato eclesiástico. Alguns padres eram casados, somente aqueles que, depois da legislação, que já padres, né, ou diáconos, não puderam se casar. Bonifácio foi eleito papa e, com o seu melhor conhecimento dos problemas, consegue, então, enquanto papa, acalmar as tensões entre os bispos e os fiéis romanos. Então, ele sabe como minar pacificamente as manobras do imperador Teodósio II do Oriente. Estes, já politicamente senhores dos territórios balcânicos, também gostariam de controlá-los no plano religioso, colocando-o sob o patriarca do Constantinopla, que é nomeado por ele. O Papa Bonifácio se opõe ao projeto e o verifica, evitando qualquer risco de conflito. Papa e São Bonifácio, apaziguador de conflitos e orientador da paz, guiai as famílias dos governantes, empresários, entre outros, para que sejam despertados para esta realidade. Conduz a Igreja, nos seus diversos carismas, para mesmo praticar um modelo de ser cristão, de procurar a união, a pacificação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Bonifácio, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para ouvir e receber com alegria a palavra do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, desde que recebemos essas notícias, não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e com o discernimento da luz do Espírito. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe ser desagradáveis em tudo. Deveis produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus, animados de muita força pelo poder de sua glória e de muita paciência e constância. Com alegria, dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 97. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus.
Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos entender o Evangelho de hoje. Primeira coisa, Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Veja que Jesus subiu em uma das barcas. Ele subiu na barca de Simão Pedro. Então, o que indica que na barca de Simão Pedro nós encontraremos Jesus. Barca, igreja. Simão Pedro, primeiro Papa. Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, onde tem Pedro, tem igreja, está Jesus. Jesus anuncia da barca de Pedro. Então, ele escolhe esta barca, né, para nos dar esse sinal de que a igreja é abençoada e que a palavra de Deus ecoa para o mundo através da igreja, da barca de Pedro. Bom, somente depois que os futuros apóstolos e discípulos de Jesus ouviram a pregação de Jesus, porque subiu numa das barcas, que era de Simão Pedro, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar a pregação, aí que ele falou: Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Então, nós não conseguimos avançar em águas profundas na evangelização se nós não ouvirmos a pregação na barca de Pedro. A igreja que nos capacita, que nos dá o envio em nome de Jesus Cristo para irmos e evangelizarmos. Então, se eu quero ser um pregador, um anunciador, um agente de pastoral, um servo de Deus em qualquer ministério, movimentos ou serviço, eu tenho que primeiro ouvir Jesus falar pela barca de Pedro, receber o envio da igreja para anunciar. Aí sim eu consigo e tenho competência para ir às águas mais profundas e pescar almas para o Senhor. Outra coisa que nós temos nesse evangelho, o Jesus sabia que Pedro tinha família e que alguns ali eram o sustento de suas famílias. Então, o que Jesus fez? Proporcionou a eles uma pesca milagrosa, mais centenas de peixes, talvez milhares de peixes. Então, ali, com aquela pesca milagrosa, aqueles homens que iam abandonar tudo tinham um recurso financeiro para manter a sua família naquele ano, né? Então, milagrosamente,
Jesus lhe deu o sustento para que eles pudessem assumir a sua missão sem deixar as suas famílias passando necessidade. Então, veja, quando ou você, nós assumimos como leigos alguma missão diante da igreja, nós não podemos abandonar nossos afazeres ou deixar a nossa família passando necessidade. Um grande sinal de que eu estou fazendo a vontade de Deus é quando o próprio Senhor me sustenta, abre os caminhos da minha vida profissional, da minha vida material também, no sustento da minha casa, para que eu possa, de forma honrosa, sustentar o meu lar e atender às necessidades do Senhor. Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida também das nossas coisas. É um sinal de Deus que o Senhor está nos dando ali toda a prosperidade ou todo recurso necessário para que a gente mantenha a nossa casa. Então é outro conteúdo que tem nesse Santo Evangelho. E depois Jesus fala então para Tiago, para Pedro e para os demais. Doravante não serão pescadores de peixes, mas pescadores de homens, salvadores de almas. Por isso tudo, nós glorificamos a Deus, desde a primeira leitura, porque na primeira leitura nos fala o Senhor esta vida em dignidade daquele que serve a Deus. Olha no versículo 10 quando fala: Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe serdes agradável em tudo. Deveis produzir frutos de toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus, animado de muita força pelo poder da sua glória e de muita paciência e constância. Com alegria da graça ao Pai e que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Então, né, nessa primeira leitura, em Colossenses, Paulo está falando exatamente da alegria de servir. Qual a alegria que um discípulo do Senhor, aquele que exerce o discipulado do Senhor, teria alegria em servir a Deus e ver a sua casa passando necessidade? Então, aqui na primeira leitura também, fala desta capacidade, desta certeza, desse sinal de que eu estou fazendo a vontade de Deus, quando Deus também me ajuda, abre meus caminhos, até de forma milagrosa, como fez com Pedro e os demais apóstolos, para o sustento da sua casa. Essa primeira leitura também nos traz essa certeza, essa esperança. E no salmo de hoje, o Salmo 97, fala: O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Então, aquele que anuncia a palavra de Deus também conhece esse poder salvador, esse mistério, essa grandiosidade que é a presença de Deus em nossas vidas. Então, diante desse santo evangelho da primeira leitura, até do santo de hoje, né? O santo de hoje, ele que foi papa, né, em Roma, no século V, século de dificuldade, quanta dificuldade, perseguição, divisão dentro da igreja, a disputa política, os imperadores romanos ainda queriam mandar dentro da igreja, e São Bonifácio conseguiu ali administrar toda aquela situação somente na graça de Deus. Então, isso é a graça de Deus, que é o sinal que revela que eu estou no caminho certo. Então, que tenhamos a coragem de servir a Deus, mas pedir ao Senhor também, Jesus, que mande sobre nós, anunciadores da Sua palavra, essa pesca milagrosa para que podemos pagar as nossas contas, possamos pagar as nossas contas, saldar os nossos compromissos e viver na prosperidade, na luz, como fala na primeira leitura, na alegria, servindo ao Senhor, né? Para que nós tenhamos esse sinal claro da presença de Deus como no exercício
do nosso apostolado, no nosso disciplinado, mesmo na nossa dimensão laica. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar, e a reflexão do dia é este programa que tem por finalidade revelar para nós o que contém a liturgia diária, fazendo estudo da primeira leitura do Santo do Dia, do Salmo e do Santo Evangelho. Seja você também um anunciador dessa esperança, dessa palavra que nos liberta, multiplicando em suas redes sociais este estudo, esse ensino, esta pregação, para que mais corações vivam a experiência da pesca milagrosa em suas vidas enquanto testemunham Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.